gente! Bem-vindos ao canal Tenha Menos, eu sou a Fresca Nolara e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi minha experiência com a empresa Lirabus. Aproveitando o início do vídeo, já vou pedir para você se inscrever caso ainda não seja inscrito e deixar um like aqui nesse vídeo que me ajuda muito na divulgação aí no YouTube. Bom, começando do começo, o que é a Lirabus? Eu moro na região de Campinas, região metropolitana aqui de Campinas, então quando acontece de viajar, a gente tem algumas alternativas. Primeira, pegar o voo em Campinas, que seria a situação mais próxima. E se esse for o seu caso, tem um vídeo aqui falando sobre como é deixar o carro no estacionamento Vira Parque. E as outras opções são ir para São Paulo, Guarulhos ou Congonhas e pegar o voo de lá. E para chegar até lá, a gente tem algumas aí alternativas, que seriam ir de transporte próprio, que nem sempre é viável, especialmente se você é uma pessoa sozinha. Pegar um ônibus até a rodoviária do Tietê e do Tietê para o aeroporto Guarulhos ou Congonhas, que para mim, sozinha, eu não acho legal, porque eu acho meio perigoso ali. O transporte depois do Tietê até os aeroportos eu acho meio complicado. E a terceira alternativa, que é a que eu vou contar para vocês hoje, que é pegar um ônibus da empresa Lirabus. Eu acredito que várias cidades da região têm esse tipo de ônibus, mas cada um com um nome. Eu sei que a empresa Pássaro Marrom também tem, mas tem que dar uma pesquisada aí se alguma cidade próxima a você, se não for Campinas, tem. Mas em Campinas, aqui na região de Campinas, esse ônibus é o Lirabus e o que acontece? Você pega ele dentro da rodoviária de Campinas ou do Largo do Pará e você desce dentro do aeroporto, né? No estacionamento, no caso. Eles te deixam lá. Então você não precisa fazer esse transbordo lá em São Paulo, que geralmente para quem é do interior, aí tem uma dificuldade maior, pelo menos é o meu caso. Fui para Salvador agora em junho, vou contar um pouco mais ainda sobre essa viagem com vocês, que acho que tem bastante coisa interessante. E o meu voo saía de São Paulo. Meu voo saía às 15 para 6 da tarde. Então, 17h45 era o horário do meu voo. E eu teria que chegar, pelo menos em São Paulo, né, em Guarulhos, com 2h30 ali de antecedência que eu gosto de chegar. Então, passo a passo de como você faz. Você entra no site da Lirabus e digita lá, da onde você vai sair e para onde você vai. Então, Campinas para Guarulhos e aparece vários horários de ônibus. Já expliquei como que eu sou com viagem, que eu gosto de chegar com antecedência. Então, aqui a minha dica particular para vocês é: pegue um ônibus que vai chegar com pelo menos 4 horas de antecedência no aeroporto. Assim você vai ter tranquilidade, não tem desespero, nem nada disso. O meu chegava 3h30 mais ou menos antes, e se eu fosse pegar outro, ia chegar muito antes. Ainda assim, acho que eu posso ter me arriscado um pouco. Graças a Deus deu tudo certo, mas vou explicar por quê. Então, peguei um ônibus que saía de Campinas 12h15. No site fala que essa viagem dura aproximadamente 2h30, mas eu cheguei, era 2h20, mais ou menos, lá no aeroporto. Então demorou 2 horas. Mas se fosse demorar as 2h30, eu chegaria 15 para as 3. Exatamente 3 horas antes do meu embarque. Mas deu tudo certo, cheguei no horário, tudo certo. Então você pega, entra no site, escolhe o seu horário e já escolhe o seu assento. Aqui fica outra dica. Eu marquei bobeira e quis sentar na frente. O que acontece geralmente? Nesse caso, o meu horário, o ônibus estava lotado, então assim, independente de onde fosse sentar. Mas na frente, geralmente quem é mais idoso, quem tem dificuldade de andar, ou quem passa mal, gosta de sentar na frente do ônibus para conseguir acompanhar a estrada. E eu marquei na frente, mas não por isso, porque sim, marquei janela na frente. E foi o que aconteceu, uma pessoa, eu já sou gorda, gente, a pessoa era umas 2 vezes o meu tamanho, então no ônibus ficou desconfortável, e ele tinha sérios problemas de respiração, então ele passou bem mal durante a viagem toda. Não foi um problema pra mim, porque eu dormi, mas para algumas pessoas pode ser que seja um problema, um incômodo. Então, de repente, se você conseguir marcar mais no fundo, não tão perto do banheiro também, que não é legal, mas conseguir marcar mais pro fundo, pra você ir com tranquilidade, eu acho que vai ser melhor. Então, sai de Campinas, parou no Largo do Pará. No Largo do Pará, você vai ficar na rua. Eu, particularmente, não gosto de pegar ônibus ali. Eu prefiro pegar dentro da rodoviária,
Você vai, desce pro terminal ali, eu acho mais seguro. Com mala, essas coisas eu prefiro particularmente. Mas você pode pegar ou na rodoviária ou no Largo do Pará, que é o mesmo ônibus. Então, importantíssimo, quando você compra, vai chegar um voucher no seu e-mail. Você pode deixar no próprio celular, que eles leem com maquininha, o QR Code, e você pode imprimir. Nesse lugar está escrito para você chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. E chegue, gente, por favor. O ônibus, 12h16, estava saindo da rodoviária. O horário era 12h15, então assim, muito pontual. Inclusive, nessa viagem teve caso de gente que estava na rodoviária e teve que correr para o Largo do Pará, porque quase perdeu o ônibus Aliás, perdeu o ônibus na rodoviária e teve que pegar no Largo do Pará, porque ele saiu exatamente no horário. Então, atenção ao horário, realmente se programa para chegar antes, para não ter nenhum problema aí. Que geralmente para remarcar essas coisas, se eu não me engano, é só com 3 horas de antecedência que você consegue mudar. E se o outro ônibus estiver cheio, sinto muito, você vai perder sua viagem. Então, eu fui com esse ônibus muito tranquilo durante a viagem, não para em lugar nenhum, desce direto no aeroporto de Guarulhos. Ele vai descer no estacionamento, na parte de ônibus mesmo, que é perto do Terminal 2, da entrada do Terminal 2. Então, se seu voo é nacional com Latam e Gol, sucesso, é ali mesmo que você tem que ficar, é bem pertinho. Agora, se seu voo for internacional ou com a Azul, que é no Terminal 3, você vai ter que andar um pouquinho. Então, se programe para chegar com antecedência, para não ter problema. Enfim, a minha experiência, para a volta. O meu horário de voo era bem apertado com o horário do ônibus. Então, assim, eu ia chegar 5. O meu horário para chegar era 5h40 e o próximo ônibus era às 18. Gente, nem pensar fazer essa loucura de comprar com um pouquinho tempo de diferença, porque deu 18 horas, aí chegou lá fora, o ônibus já nem existia mais lá fora. Então, assim, eles são pontuais. E no meu caso, eu tinha bagagem despachada e as pessoas que estavam comigo também. Então ia demorar muito para conseguir pegar a bagagem e chegar lá a tempo. O aeroporto é grande. A gente chegou às 6h03, 6h04 e não tinha mais ônibus já. E daí o que eu fiz? E aqui fica a sugestão, particularmente se você estiver com mais pessoas ou com uma pessoa, pelo menos, que já tenha ido na rodoviária do Tietê. O próximo ônibus da Lirabus ia ser só às 20 horas. E eu ia ter que chegar em Campinas e não ia ter mais ônibus para eu vir para Arthur. E meu irmão, que eu ia dormir no apartamento dele, estava com Covid. Então, assim, foi tudo no meio da viagem. E eu optei por não dormir lá. Daí meu namorado ia ter que me buscar em Campinas. E da rodoviária do Tietê pra Arthur Nogueira tinha um ônibus direto. Direto não, que ele para em alguns lugares, mas tipo, ia pra Arthur. Só que ele era 7h30 da noite e eu nunca fui sozinha na rodoviária do Tietê. Aliás, eu fui na rodoviária do Tietê, acho que eu tinha 6 anos. Então, assim, eu ia ficar perdidinha lá. É simples de fazer as coisas lá. Porém, como foi minha primeira vez, assim, depois de adulta, eu não ia me localizar. E à noite, acho perigoso. Mas estava eu e mais 2 rapazes que foram viajar comigo. E um era de São José dos Campos, eu acho, e o outro de Valinhos, que é perto da minha cidade também. Então, o que a gente combinou? Não conseguimos pegar o ônibus às 6, então vamos tentar pegar esse ônibus lá na rodoviária do Tietê. A gente pediu um Uber, que também dá muito medo. Ai, gente, eu não sei se eu tô aterrorizada aí com essas histórias que eu fico vendo, mas a gente pegou um Uber, nós 3. Só me senti mais segura porque tinha 2 homens. Então, a gente pegou o Uber. A viagem deu, acho que R$50, R$49,90. E daí a gente dividiu em 3, ficou R$15, não ficou tão caro. Chegando lá, consegui comprar a passagem através da aviação da Bonavita. Eu vim pela Bonavita. Comprei a passagem e já consegui pegar o ônibus, assim, bem quase em seguida. Então, deu muito certo. Cheguei aqui em Arthur mesmo, direto. Outra dica. Se você for comprar passagem online, tanto Lirabus quanto qualquer outra aviação, 1 hora antes do horário, eles tiram essas passagens do site. E daí você só vai conseguir comprar no guichê. Pode acontecer de você chegar no guichê e não ter mais passagem.
que foi o meu caso. Eu comprei, faltavam 3 para acabar, eu peguei a penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Comprei a passagem, a antepenúltima, antes de acabar. Então só tinha mais 3 lugares, uma delas foi minha, o ônibus estava lotado, mas deu tudo certo. Então, assim, se eu não tivesse uma pessoa para me acompanhar no Tietê, com certeza teria esperado o Lirabus. Não vou tentar aqui explicar como que é se virar na rodoviária do Tietê, porque, assim, eu achei simples. Achei, é mais difícil a hora que você chega, você entender qual lado você tem que subir. Mas depois que você vai no guichê, eles vão te dar o papelzinho falando qual que é a sua plataforma de embarque e é bem sinalizado e tinha bastante funcionário, eu achei. Então teve uma hora que eu tava meio assim, perguntei pro moço, ele falou: "Ah, é só descer por ali". Foi tranquilo. Então assim, gente, super indico o Lirabus, especialmente se você está sozinho. Por quê? Custos. Tinha esquecido de falar. R$ 53 com as taxas. Então, se você é uma pessoa sozinha que você teria que ir até São Paulo, de repente, por recursos, por carro próprio, não valeria a pena o custo que você tem com essa viagem, porque dá R$ 106 ida e de volta. Agora, se você é uma família com mais pessoas, vale a pena fazer o cálculo se você vai usar muita gasolina, pedágio, estacionamento e uma coisa importante em São Paulo que é rodízio de placa. Então esteja atento a isso e veja se compensa ou não para você pegar o ônibus. Mas o ônibus é confortável, a viagem foi muito tranquila e eu recomendo para vocês. Então é isso, eu espero ter ajudado quem estiver aí planejando viajar e precisar pegar esse ônibus. Um beijo, até a próxima. Tchau!